Seja muito bem-vindo ao nosso dossiê número 119 da revista Coaching Brasil, onde nós falamos sobre o desamparo aprendido. Desamparo aprendido é um fenômeno psicológico, onde a pessoa aprende a sentir-se impotente frente às situações adversas da vida. Isso afeta profundamente o nosso desempenho na vida, a nossa realização, e ele afeta principalmente o nosso sistema interno de aprendizado. Esse fenômeno afeta a nossa vida tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Na nossa edição número 119, nós produzimos um dossiê com 9 artigos, 13 autores que trouxeram muita informação sobre esse tema. Te convido a assistir os vídeos que nós produzimos com esses autores e a ler esses artigos. Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para você. Obrigado, nos encontramos em breve. Até mais. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais uma conversa, mais um papo com um dos autores do nosso dossiê de número 119, que fala sobre desamparo aprendido. Dessa vez nós vamos conversar com Amaury Gouveia Júnior, que ele participou desse nosso dossiê, e no artigo dele ele conta a história de como surgiu o conceito do desamparo aprendido, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo. Mas lembre-se, leia o artigo completo que tem muito mais informação lá, tá certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário e passe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam ter mais benefícios dele. Tudo bem com vocês? Beleza. Então, vamos lá. Maurício, seja muito bem-vindo a esse nosso papo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê. Eu sou grato. Maravilha. Amaury, a gente tem uma tradição aqui na revista que a gente sempre começa as nossas conversas com uma pergunta muito simples e eu sempre tenho a expectativa de que a resposta também seja muito simples. Está preparado? Fale. Então vamos lá. Amaury, quem é você? Eu sou de Santos, nasci em Santos, sou professor universitário, pesquisador, né? Trabalho basicamente com desenvolvimento de modelos em farmacologia, gosto de cozinhar, tenho 2 filhas, tenho um humor muito peculiar, um humor muito de trocadilhos, tal, que nem sempre é considerado muito engraçado pelos outros, e gosto muitíssimo de andar. Legal. Muito bom. Muito bom, Amaury. Vamos lá. Estamos falando aqui sobre um conceito muito interessante que pouca gente conhece, mesmo pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, que é esse desamparo aprendido. Então, Amaury, explica para a gente primeiramente, o que é desamparo aprendido? Ok. A gente tem que pensar primeiro que desamparo é uma condição comum, não só de nós humanos, mas de outros animais. Ou seja, no momento em que você está numa situação que não se pode fazer nada, que as estratégias falharam, né, você vai ter uma expressão de sofrimento. Eu costumo contar uma historinha sempre, que eu falo um pouquinho como é que isso está amarrado. Não é tão longa, acho que cabe aqui. Imagina que você está andando na rua, ou qualquer animal está andando por um lugar que ele não conhece. Um rato andando, ou um cachorro. Ele jamais esteve lá. A situação é de novidade. Então, ele vai andar de maneira atenta, porque cada estímulo pode ser um estímulo que seja hedônico, benéfico, ou pode ser um estímulo ruim. De repente, ele vê uma possibilidade, um predador ao longe. Ele vai fazer 2 coisas. Ele vai tentar fingir que não é com ele, ficar quieto, parar, congelar, ou ele vai ver se tem um jeito de desviar desse problema. De repente, esse predador, ou esse ladrão, ou seja quem for, começa a vir na direção dele. E ele rapidamente vê uma rota de fuga e tenta correr. Se não consegue, aí ele corre, digamos, seja um humano, ele entra num beco. E os ladrões, o predador atrás dele. E aí ele vê que não tem como sair. Quando ele se vê encurralado, a primeira reação dele é de luta. Quando ele percebe que o predador ou o ladrão tal é muito grande, ele se encolhe e sofre. Isso é desamparo. Então, no primeiro momento, eu tenho ansiedade, quando eu estou atento.
segundo momento, eu tenho medo. No terceiro momento, eu tenho pânico, quando eu saio correndo, desesperado, meio sem saber para onde ir. Aí eu tento lutar, ainda é parte do pânico, e de repente, quando a luta também se mostra inútil, eu tenho o desamparo, eu tenho uma expressão de sofrimento que vai conversar com a depressão, com a tristeza, com coisas assim. Esse comportamento é comum, assim, e todos nós, em um outro momento, passamos por alguma coisa do tipo, no momento que a gente desiste. No entanto, existe um fenômeno que foi demonstrado inicialmente em laboratório com cães, no qual, se um animal é submetido a uma situação que atende dois critérios, ele não consegue escapar e ele não tem nenhum controle, porque, veja, tentar lutar, tentar fugir são controles. Sim. Quando eu não consigo escapar e quando eu não consigo ter nenhum controle, isso gera uma alteração que, 24 horas depois, gera uma incapacidade dessa pessoa, desse animal, de aprender uma tarefa. Então, o desamparo aprendido, ele fala não sobre a expressão de sofrimento primariamente, mas sobre uma situação que gera uma incapacidade de aprendizagem de uma outra situação depois. A pessoa tem um estressor tão intenso, que tem as características de ser inescapável, incontrolável, que ela não consegue aprender. Isso surgiu nos Estados Unidos dentro de um bojo de uma discussão do que fazia as pessoas aprenderem, os animais aprenderem, que era a teoria dos dois fenômenos. E havia um grupo do Solomon que estava testando como que você fazia quando você tinha contingências, quando você tinha arranjos de estímulos que não eram completamente controláveis pelo animal. E se descobriu que quando o animal estava numa situação em que ele tinha um estímulo que era incontrolável, no caso era um choque, eram cães, e ele é testado numa situação parecida, de tentar fugir de um outro aversivo ou de um choque, 24 horas depois ele não conseguia aprender. Inicialmente, chamou-se esse fenômeno fenômeno de interferência, ou seja, que a experiência traumática, a experiência aversiva, ansiogênica, estressora, estaria prejudicando a aprendizagem, já que todo esse pessoal estava interessado em aprendizagem. Pouco tempo depois, entrou um outro pesquisador, isso foi o Vermeer, Selman e Leaf, que publicaram uns 3 artigos sobre isso, que foi o Vermeer, Leaf e Maia, perdão. Aí entrou o Seligman. O Seligman vinha do laboratório do Beck, que é um pesquisador que trabalhou basicamente com teoria cognitiva da depressão. Uhum. E ele leu esse fenômeno a partir da teoria do Beck. Então, ele passa a dizer que aquela interferência geraria 3 efeitos. Um efeito que era motor, que é uma diminuição de atividade física, um efeito motivacional, que é uma diminuição emocional da capacidade de reagir, de aprender, tal, e um efeito cognitivo, de aprendizagem. E isso virou a teoria do desamparo aprendido. Então, a gente passa a ter 2 coisas diferentes. Um fenômeno, que foi demonstrado no laboratório, e uma teoria. E essa teoria, ela se tornou, naquele momento, isso é 69, 67, como se diria antigamente, uma coqueluche, né? Uma coisa que se espalhou tal, e que as pessoas começaram a estudar porque você estava atrás de modelos, de formas de tentar explicar a depressão. E naquele momento, a depressão era explicada por 2 caminhos. Hoje isso foi abandonado. Uhum. Que havia uma depressão que ela era reativa, ou seja, que o estressor gerava depressão, a perda de alguém querido, uma guerra tal, e outra que seria endógena, que você já nasceria com aquela tendência. Hoje a gente sabe que essa distinção não se mantém. E isso gera uma série de estudos que começam a ocorrer, que vão ter seu auge em 74. Então, o desamparo aprendido, grosso modo, é isso. É o efeito de uma série de estressores que são incontroláveis e imprevisíveis sobre a capacidade de aprender uma tarefa posterior. Muitos autores hoje acham que isso não tem tanto a ver com depressão, mas talvez com estresse pós-traumático. Aquela reação que você tem depois de ter um estressor muito grande e que gera você num mutismo, numa incapacidade de reagir, de fazer alguma coisa. O problema é que isso daí virou um elemento de cultura, pop, até naquele momento, nos Estados Unidos, e as pessoas passaram a falar que estavam desamparadas quando você não tinha isso daí. E depois se tornou, em parte da psicologia, como uma forma de dizer que estava deprimido. Estou em desamparo aprendido, tal. Mas você não atende esses requisitos. Ao que parece, o desamparo pode ser um tipo de alteração de humor, que lembra a depressão, que está ligada ao estressor. Mas ele não é um modelo de todos os tipos de depressão,
não é uma forma e não é uma chave que explica, por exemplo, as sensações como do burnout, né? No Sim. burnout eu não tenho, eu tenho uma inescapabilidade da situação, mas eu não tenho uma incontrolabilidade. Na verdade, quando eu desenvolvo os sintomas, de certa forma, eu estou fazendo um enfrentamento, um coping inadequado, um jeitão inadequado de fazer a coisa. Mas eu estou tentando controlar. Enquanto que no desamparo, essa reação não é uma tentativa de controlar, é uma falha de todos esses mecanismos. Não sei se Então, é seria, muito. seria correto dizer, Amaury, que o desamparo aprendido tem a ver com esse sentimento de impotência frente a uma determinada situação? Sim, de impotência, sim. O termo em inglês, inclusive, o helplessness, ele significa impotência. Acontece que na tradução feita no Brasil do livro do Céliman, feita pelo Silvio Morato e pela Teresa Araújo, eles optaram por desamparo por causa da carga sexual que o termo impotência tem para nós em português. Uhum. Mas é exatamente isso. É uma sensação de perda de poder sobre o mundo. É um mundo que você não sabe o que está ocorrendo e um mundo que você não importa o que você faça, parece que nada do que você faz tem efeito nesse mundo. Uhum. Então, eu achei muito interessante essa correlação que você trouxe com a questão do aprendizado. Então, assim, quando eu tento fazer uma coisa, não dá certo, tento de novo, não dá certo, e eu vou me frustrando, chega um momento que eu paraliso, falo, não vale mais a pena fazer esse negócio. Aí eu entro no desamparo aprendido, ok? Não, Não. você está tendo uma falha de estratégia de aprendizagem. Você vai entrar no desamparo quando você teve uma situação desse tipo e isso impede você de aprender outras coisas. Hum. É uma generalização, né, desse efeito de estresse. Então, uma pessoa que está no desamparo aprendido, isso compromete o aprendizado dela de uma maneira mais ampla. Primeiro porque ela não vai se expor. Ela tem uma falha, pela teoria do cérebro, ela tem uma falha motivacional. Ela diz, fazer para quê? Uhum. Segundo, ela tem uma dificuldade motora, ela não tem energia para fazer as coisas. Ela diz, não vou de novo lá fazer aquilo. E terceiro, ela tem uma dificuldade de aprender novas estratégias ou coisas, situações novas. Acho que uma coisa que conversa talvez mais próximo do desamparo é o termo, eu esqueci agora o termo, que é os desalentados, por exemplo, do desemprego. Hum. Para falar já que a grande parte de RH, a pessoa está tentando conseguir emprego, ela tem algumas habilidades, ela expõe essas habilidades, ela busca emprego pelas vias que ela conhece, seja por jornal, pela internet, por indicação, vai entregar currículo e tal. Só que todo esse comportamento dela não chega a ter um controle sobre o meio ambiente. E ela está sendo punida. Ela está com falta de dinheiro, ela está com falta, muitas vezes, de alimento, falta de infraestrutura para a vida. E ela desenvolve um comportamento em que ela não somente para de procurar emprego, mas ela para com quase todo o resto na vida. Ela para de ter prazer na atividade religiosa, se ela for religiosa, na atividade coletiva, em ver uma televisão. Isso talvez seja uma situação real mais próxima do desamparo que a gente consegue em laboratório. Hum. Como é que você traria isso para o dia a dia das pessoas, por exemplo, no mundo organizacional? O que a gente Eu, enxerga nas pessoas que estão vivendo esse desamparo? eu acho que é importante, primeiro, entender que as pessoas necessitam, nem que seja uma ilusão de controle. Certo? Então, elas precisam saber que o comportamento delas tem algum acesso, alguma coisa que modifica o mundo onde elas estão. Isso numa empresa é importante, ou seja, mais do que a gente mudou os termos, falar de colaboradores e não de empregados, tal, mas mais do que isso, é permitir que essa pessoa ela se sinta não uma parte afetiva daquela empresa, a família, qualquer coisa, Uhum. mas que ela se sinta como alguém que efetivamente tem importância nessa engrenagem. E Sim. não alguém que, não importa o que faça, o trabalho dela não tem consequência. Ela não tem nenhum controle sobre isso e se ela tem alguma ideia, ela não é aproveitada. De Uhum. certa forma, o toyotismo ele acabou anexando esses elementos quando ele começou a pegar as ideias dos próprios empregados para melhorar a linha de Sim. montagem e tal. Acho que isso é uma coisa. Isso a gente está contornando a incontrolabilidade da situação. E segundo,
controlar a imprevisibilidade. Ou seja, eu preciso que seja uma empresa pequena, uma empresa grande, que ela tenha um grau de previsibilidade do que vai ocorrer. E que as pessoas que lá estão, não somente as chefias, tal, consigam entender isso. A gente não pode trabalhar só no afogadilho, só no que vai acontecendo. Eu preciso saber, por exemplo, que, vou dar um exemplo bobo de uma situação pessoal, mas que na primeira semana do mês a gente faz pão. Na segunda semana do mês é bolo. E eu já vou preparado para saber que as minhas rotinas vão acontecer mais ou menos ali. Então, e que eu sou capaz, então, de ali, percebendo na minha rotina que há alguma falha na linha de montagem, de dar uma sugestão, ou de interrompê-lo, ou de chamar a atenção, de maneira que eu tenha controle sobre o processo. Quando a gente supera esses dois elementos, você dá mais controle e dá mais previsibilidade. E aí você começa a desenvolver no sujeito a capacidade que ele tem de pensar no mundo como um mundo controlável e um mundo previsível. Esse mundo controlável e previsível ele vai servir como uma vacina contra o desamparo. E aí a gente começa a pensar no segundo ponto, que é como que eu ensino essa pessoa, a partir desses elementos, a pensar num mundo que possa ser em que ele possa saber que ele pode ter ganhos, ganhos pessoais para si e para os outros. Ou seja, como que eu começo a ensinar otimismo? E como que eu ensino a pessoa, porque todos nós tivemos experiências ruins, a contornar esse pensamento catastrófico, essas coisas, e utilizar a caixa de ferramentas que ela tem, de personalidade, de força, de virtudes, de caráter, para lidar melhor com o mundo. Esses dois desdobramentos são os dois desdobramentos que a teoria do desamparo acabou gerando através do Seligman. O primeiro é o otimismo aprendido, né? Como que eu ensino as pessoas a serem otimistas, não otimistas no sentido de serem ingênuos e acharem que vai acontecer tudo de bem e tal, mas de saberem o que elas podem fazer para que elas possam gerar aquilo que elas querem. E a segunda, a psicologia positiva, que não tem nada a ver com ser boa também. Né? Psicologia positiva tem a ver com o fato de que eu estou pensando não no funcionamento patológico, mas no funcionamento das pessoas que não têm nenhuma patologia diagnosticada e nas forças que elas têm, que elas desenvolveram ao longo da vida, seja de maneira sistemática ou assistemática, para que elas possam agir no mundo e possam fazer um mundo melhor para elas e para o outro. Não para serem alegres, porque a alegria é instantânea, mas para poderem ter melhor adaptação no mundo, melhor enfrentamento, melhor bem-estar, que é a felicidade. É muito interessante que, de maneira geral, as pessoas não conhecem o conceito por trás da psicologia positiva e hoje, como todo mundo é solicitado a dar opinião de tudo, né? As pessoas saem falando aquilo que elas acham como se isso fosse verdade. Então, tem muita gente que associa a psicologia positiva com aquele oba-oba de que está tudo bem, de paz e amor, né? Vamos só pensar positivo. Gratiluz, gratiluz. Gratiluz, exatamente. Fala um pouquinho, Maurício, sobre o que está por trás dessa psicologia positiva e como é que a gente pode aprender a ser mais positivo. Ok. Eu vou falar um pouquinho da minha própria história. Vou falar a história do Seligman da minha própria história. Fala que o Seligman começou estudando desamparo, depois ele caminha para estudar otimismo e acaba sendo um dos criadores da psicologia positiva, que na verdade surge lá no livro do Maslow, em 50 e pouco, as primeiras referências, assim. Eu fiz meu mestrado trabalhando com desamparo aprendido. Eu sou um bicho de laboratório, né? Eu trabalho com modelos animais, eu trabalho com modelos humanos, farmacologia. Embora seja psicólogo, meu trabalho é muito voltado para isso. E eu trabalho com desamparo no mestrado, com diferença de sexo, e durante o meu doutorado e boa parte da minha vida eu trabalhei com ansiedade, depressão, adaptei desamparo para peixe, para o zebrafish, já tinha uma adaptação, fiz mais uma, e eu estava atrás de um modelo para poder estudar agressão em humanos. E aí tive a ideia de começar a fazer isso utilizando lutas marciais. É uma coisa que eu tenho feito, tem uma certa produção disso ali. Só que nessa demanda e nessa discussão, eu vinha fazendo uma discussão sobre descentrar um pouco a pesquisa das questões que têm a ver com a patologia, com a ansiedade, com a depressão, com a agressão patológica, para aquilo que tem a ver com a ecologia dos organismos, com aquilo que os organismos são no dia a dia. E essa discussão estava começando também a partir do... Eu acabei meu doutorado em 2001, o discurso famoso
do Seligman, que é considerado marca também, é 2001, estava começando a ser fermentada também nesse momento. Então, nesse momento, eu não entro, mas eu começo a estudar com interesse a psicologia positiva e começo a ir atrás dela. O que, inclusive, é fonte de muita piada, porque eu não sou exatamente a pessoa nem mais otimista, nem mais positiva, nem mais alegre do mundo. Eu sou bastante azedo, pH 4, 4,5, assim. Mas nessa conversa eu comecei a ver sobre isso. E eu acho que a questão passa basicamente por dois grandes aspectos. Um primeiro aspecto é você entender a função. A psicologia positiva é herdeira de 3 tradições da psicologia diferentes, 4 talvez, que por um lado são os behavioristas, embora o Salam disse que era anti-behaviorista, mas análise funcional do comportamento, cognitivismo. Por outro lado, a parte da psicanálise inglesa, principalmente, por causa da noção de fluxo, e a noção de existencialismo, de você estar vivendo aqui, agora, de você ser um ser no mundo, uma pessoa. Então, eu acho que para a gente conseguir pensar nessa questão da psicologia positiva no dia a dia nosso, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a ter uma análise um pouco mais funcional do mundo. Ou seja, olhar para o mundo em termos das consequências dos nossos atos, o que aconteceu antes, como que a gente chegou a fazer isso. Essa análise mais clássica dos behavioristas de contingência, do que é o contexto onde uma coisa acontece, que eu faço, o que eu fiz, o que ocorreu, de maneira que eu possa mudar as coisas que eu faço, eu possa analisar o contexto para escolher a melhor resposta, eu possa reagir às coisas que ocorrem da melhor maneira possível, né? Só que isso não é possível se eu não souber qual é o meu repertório, o que eu sou. Então, eu preciso fazer uma exploração, é via psicoterapia, via alguns grupos religiosos conseguem fazer isso, a meditação, há vários caminhos para essa individuação, onde que eu conheça quais são as minhas forças de caráter, as minhas virtudes, aquilo que o Peterson, que é um dos teóricos, vai falar, que tem a ver com aquilo que eu sou e com aquilo que eu consigo fazer, ou seja, não com a minha personalidade enquanto estrutura, mas como que essa personalidade, aquilo que eu sou, se manifesta na prática. Porque eu posso ter um traço de personalidade, por exemplo, muito obsessivo, mas a manifestação dessa obsessão pode ser não suportar louça suja, ou pode ser uma pessoa que tem muita preocupação com direitos humanos. De qualquer maneira, eu tenho uma exposição que é obsessiva, mas numa primeira, ela está fechada dentro de um traço que se aproxima do patológico. E na outra, eu posso ter uma ação sobre o mundo. E a terceira noção de fluxo, ou seja, é entender que tanto aquilo que eu sou, quanto aquilo que acontece no mundo, é dinâmico. Então, que algumas respostas que eram úteis, hoje não servem mais. Como dizia o Belchior, alguma coisa nova vai acontecer, né? Algum tempo era novo e jovem, hoje é antigo, e temos todos que rejuvenescer. Então, que algumas coisas têm que ser modificadas no jeitão como eu lido com a vida, no meu repertório e tal, e eu tenho que ser capaz de discriminar isso. Vou dar um exemplo besta, por exemplo, a questão das modificações que nós temos tido no uso de linguagem no dia a dia, né? Termos que têm entrado, formas de utilizar plurais, tal, e que eu, como homem de quase 54 anos, daqui a alguns meses, tenho tido as minhas próprias dificuldades de, às vezes, coadunar essa resposta adequada numa sala de aula, tal. Isso é fluxo. Eu saber que eu sou ser atento e ver aquilo ali é análise funcional, análise de contingência. E eu saber que eu sou capaz de aprender e quais são as minhas resistências, minhas coisas, é conhecer minhas forças de caráter. Veja que isso eu estou falando em termos pessoais. Quando a gente pensa em organização, como que uma organização vai gerar isso? E a gente volta à questão, acho que do desamparo, da controlabilidade, da previsibilidade e de uma coisa que é óbvio, organizações visam lucro, visam esse tipo de coisa, mas de lidar com as pessoas não como ferramentas que pensam, ferramentas treinadas, mas entender esses padrões de individualidade até na formação das equipes.
até na formação dos grupos, juntar pessoas que têm habilidades cognitivas, forças de caráteres diferentes, de maneira que isso possa ser útil para a organização e para as pessoas, em que não somente eu sirva a organização, mas que a organização também me ajude a ser melhor. Nas universidades, eu sou professor há 30 anos já, trabalho há 45, mas sou professor há 30, a gente tem uma parte disso em alguns aspectos, quer dizer, você é estimulado a fazer mestrado, doutorado, a se aperfeiçoar, aprender a dar aula, a estudar, e essas coisas a universidade ganha, mas você ganha pessoalmente. Mas, quando eu penso em outros contextos, como que eu posso fazer isso, por exemplo, numa equipe de vendedores, que é uma coisa no dia a dia? Como que eu garanto que que o trabalho seja não só uma forma de pagar conta, ou de dar lucro para o chefe, para o patrão, mas uma forma de eu me tornar uma versão melhor daquilo que eu sou. E aí a gente começa a trabalhar nessa interface entre o que é subjetivo, o que é objetivo, o que é a lógica do capitalismo, o que é a lógica da humanidade, do humanismo, dessa história. Que correlação você faz com muita gente hoje que está experienciando um desalento, é uma desesperança? Então, a pessoa não faz grandes movimentos de carreira, de estudo, não necessariamente porque ela não acha que vai dar certo, mas é uma coisa mais ampla, é uma desesperança geral, em função de notícias do mundo, o mundo vai acabar, a inteligência artificial que chegou aí daqui a pouco toma conta de tudo e vai acabar mesmo. Então, para quê? Como é que você enxerga esse movimento? Veja que aí nós temos elementos do desamparo. Eu passo a ter uma incontrolabilidade e uma imprevisibilidade do futuro. Os dois elementos estão aí. Eu acho que nós estamos passando por um momento geral porque nós criamos uma vida que é uma vida que ela se baseou no trabalho como sendo formadora. Você perguntou o que eu sou, comecei a dizer que eu sou universitário. Né? Então, a minha identidade, aquilo que eu sou, é muito fixado em trabalho. Sim. Então, eu me defino por aquilo que eu faço hoje, pela minha formação profissional, quando eu tenho, por aquilo que eu sou capaz e pela minha capacidade de gerar dinheiro e tal. Acontece que o mundo ele tem caminhado, lamentavelmente, não da maneira que seria mais justa, para uma posição onde que uma grande parte da população não vai trabalhar. Não vai trabalhar, seja porque elas são inúteis para esse mercado, como ele está pensado, seja porque tecnologias, quando se fala da inteligência artificial, vão substituir. Né? Eu tenho uma filha que é economista e contadora, mas fazer contabilidade é uma coisa que provavelmente em 15, 20 anos vai ser toda automatizada, sem grandes problemas, e o contador vai se tornar inútil. E esses elementos vão gerando na pessoa uma sensação de desalento e desamparo, porque ela não consegue pensar na vida além do próprio trabalho. Então, a gente teria que começar uma discussão, e que no Brasil a gente não consegue nem pensar na questão ainda da alimentação das pessoas, quanto mais nessa, mas em que a maior parte das pessoas tinham que ter uma renda mínima, né? E poder trabalhar de forma lucrativa, da forma como a gente trabalha desde o século XVI para cá, em janelas de tempo. Então, trabalhar-se menos tempo, trabalhar-se de maneira mais adequada e ter a clareza que uma parte grande da sociedade não vai ter como trabalhar, seja porque elas se tornaram obsoletas para o mercado de trabalho, seja porque elas não vão ser absorvidas por excesso mesmo de mão de obra naquilo ali. A hora que eu começo a fazer isso, eu vou ter que começar um outro movimento, que é estimular as pessoas a pensarem numa vida fora do seu trabalho. Uma identidade que não seja só o sujeito que trabalha ou o sujeito que pensa no mundo do trabalho, mas o sujeito que ele tem uma existência como alguém que é amigo das pessoas, alguém que é capaz de apreciar o belo, alguém que gosta de museus e outras coisas do tipo. Essa discussão ela é muito complicada porque ela atinge dois pilares da forma como nós organizamos o mundo do trabalho nos últimos séculos. O primeiro é o crescimento absoluto, em que eu acho que vai ter a gente chama de progresso, mas não é, esse crescimento absoluto e que sempre tem que aumentar o PIB, sempre tem que ir para frente, tal, e sempre tem que ter mais pessoas, e sempre tem que ter mais emprego.
tal. E a gente vai ter que começar a aceitar que as pessoas, uma parte das pessoas, talvez só vá trabalhar se quiser. Ou que não vá, mas eu preciso garantir que as pessoas continuem sendo consumidoras para poder manter a máquina mexendo. E continuem sendo pessoas que possam tirar satisfação, tirar prazer de outras atividades na vida. Como que isso vai ser feito, eu não tenho ideia. Eu tenho uma ideia bem macro disso e provavelmente vou estar morto até isso ocorrer. Mas, salvo se a gente voltar para uma estrutura, por uma guerra tal, que a gente volte 200, 300 anos para trás, na diminuição da população, inclusive, isso vai ser necessário. E vai ter que mudar conceitos com o crescimento do PIB. Ou seja, a gente vai ter que manter população estável e PIB estável, porque a gente vai ter que se manter na produção daquilo, até para poder garantir preservação ambiental, para poder garantir esse tipo de estrutura. E uma vida onde que haja fontes de prazer para as várias pessoas, porque também, para evitar essa ociosidade que nós vemos, que tem se transformado. Como a pessoa não está no mundo do trabalho, mas ela também não tem uma outra absorção, se transforma numa espécie de uma agressão sem foco, que a gente tem visto acontecer Sim. em vários momentos, e que assume a aura de fanatismo religioso, fanatismo político, né? Ou essas diversas religiões laicas que tem graçado entre nós. Inclusive, parte da psicologia positiva tem sido absorvido dentro desse bolo como uma coisa de religião laica. É interessante, né, que as pessoas elas buscam algo para dar sentido à própria vida, né? Essa é a grande questão. E recentemente eu estava lendo um artigo dizendo que muito em breve, e eles nem se arriscam a falar sobre datas, né, porque a coisa está tão rápida, que com o avanço das inteligências artificiais, muitas profissões vão realmente sumir. E que, num futuro breve, o maior problema da humanidade vai ser a irrelevância. É o sentimento do ser humano dele ser completamente irrelevante. E aí, para ir fechando esse nosso papo aqui, você como pesquisador, como é que você vê o mundo acadêmico, o mundo das empresas, pensando e se preparando para esse mundo onde a gente vai ter um contingente de gente que Não não está se preparando. não está, Eu né? vou dar um exemplo brasileiro. Nós formamos nos últimos 15 anos 42 mil doutores. 42 mil doutores. Ainda que eu duplicasse o sistema federal de ensino, eu não absorveria todos eles no Brasil. Então, nós estamos gastando uma fortuna para uma mão de obra de altíssimo valor agregado e que não é absorvida. Veja os engenheiros no Uber, né? É a principal coisa. Não é absorvida. Não é um fenômeno novo no Brasil. A gente já passou por isso na década de 70. Você deve ter mais ou menos a minha idade, deve lembrar Um pouquinho do mais. engenheiro que virou suco, Lembro né? bem. Ali Lembro em São bem. Paulo e tal. Assim. Mas a gente não está se preparando. A gente acredita, a gente tem uma leitura do mundo em que a gente acredita que os governantes, que não têm essa visão de longo prazo, vão ser capazes de dar uma resposta, ou que o próprio mercado vai se ajustar. Mas ninguém está fazendo esse movimento. E as grandes corporações que poderiam estar fazendo essa discussão, as gigantes de informática e tecnologia, que estão inclusive desenvolvendo inteligência artificial, elas repetem o mesmo modelo de empresa que não anteriores. Então, não há ganho. A gente não está fazendo isso. No caso específico da universidade, nós temos tido alguns problemas de base, que é cada vez mais nós temos alunos que têm menos repertório geral. Uhum. Você não consegue falar, você faz uma citação, às vezes a citação, tudo bem, eu uma vez citei sobre a bipolaridade do Ulisses Guimarães, os alunos não entenderam, porque para eles o Ulisses Guimarães é um sujeito de 40 anos atrás, passa. Mas falta um conhecimento de literatura, falta conhecimento de música, de teatro, da estrutura da própria história para poder se localizar. Então, está havendo junto um outro movimento que é o movimento de uma pragmática rasa, de coisas que servem. Eu, particularmente, acho que a gente vai caminhar para uma espécie de idade média com computador,
Idade Média com inteligência artificial e com grandes contingentes de pessoas esquecidas. Nós já fizemos isso com grande parte da África, que foi esquecida do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nós, aqui na América do Sul, Latina, a gente caminha para isso, com algumas zonas tampões, como o México, assim. Isso vai ocorrer em alguns países da Ásia e nós vamos estar fora dessa estrutura. Vamos virar os grandes selvagens, os grandes esquecidos, como foi a Europa na Idade Média em relação ao Império Otomano que estava crescendo, ou hoje em dia. Nós somos simplesmente os novos bárbaros que estão sendo formados. E essas coisas, esses ganhos, porque a gente faz uma discussão como se essas modificações do trabalho fossem acontecer para nós dessa maneira, mas nós não conseguimos ter, por exemplo, flexibilidade no trabalho. Se eu sou um professor mediano nos Estados Unidos e eu tenho um burnout, eu tenho uma coisa, eu tenho possibilidade de mudar de profissão, pelo menos por um tempo. Eu vou ganhar mais ou menos para coisas que ganhem mais ou menos a mesma coisa. Aqui no Brasil, uma mudança de profissão normalmente significa uma perda salarial estúpida, porque a desigualdade é muito alta. E então você não tem essa liberdade também. Então a gente discute uma coisa onde que a gente tem que resolver alguns problemas que são anteriores, que é a desigualdade de renda, o acesso à comida, o acesso à educação, a universalização do ensino, para que a gente possa colocar isso. Numa sociedade em que as pessoas não compram um robozinho porque tem empregada e não lavam a própria privada, né, porque tem mão de obra sobrando de baixa qualidade e de baixo custo, a gente não vai conseguir fazer essa discussão desse preparo. Maravilha. Meu caro Mauri, para a gente ir fechando o nosso papo, para a pessoa que trabalha numa organização, que ela está ouvindo você falar e falar, cara, eu não fazia ideia de que a coisa funcionava desse jeito e que o cenário não é muito alentador. Que dicas você daria para essa pessoa se informar, enfim, que caminho que ela pode fazer? Eu acho que são 3 dicas bastante gerais que vale para ela ou qualquer outra pessoa assim, que trabalhe com comportamento, seja um administrador, um gestor de RH, um sociólogo, um padre ou um pastor. Né? Primeiro delas é ficar atento ao que a gente está falando, porque os termos caem no dia a dia e passam a ser usados em outros contextos. Aí está falando do desamparo, mas isso vale para outras coisas. As pessoas falam hoje que estão... a gente passou a falar que eu estou com estresse quando eu estou estressado. E aí fica uma queixa vaga que você não sabe se é ansiedade, se é depressão, por exemplo. Isso está ligado ao segundo. Não confia tanto no que as pessoas falam. Vê o que as pessoas fazem. A observação das coisas que as pessoas, que os animais, que acontecem no mundo, ela costuma dar informações maiores e melhores que as pessoas falam. Nós não somos bons observadores de nós mesmos. Né? Então, muitas vezes, aquilo que eu falo de mim, aquilo que eu acho de mim, não é verdadeiro. Ainda mais um momento em que todo mundo é feliz, todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que fazer coisas e é treinado para ter uma leitura de mundo onde que ele não tem defeitos. Né? Eu estava com uma aluna, uma candidata num concurso, que ela no memorial começou a listar as qualidades dela. Eu falei, quais são os teus defeitos? Por que é difícil trabalhar contigo? Não, mas isso não tem, não. Ninguém é desse jeito. Esse quadro que você está pintando aqui para mim não vai funcionar na universidade. Eu quero saber como que você reage quando discute, quando briga, quando experimenta não dá certo, quando atrasa salário. É isso que me interessa. Não as tuas qualidades. Né? Quero saber onde que você é manca. E, então, atentar para os conceitos, estar atento para aquilo que as pessoas fazem e ter uma leitura da unicidade das pessoas. Ou seja, que as pessoas elas são únicas, elas têm que ser treinadas para saber aquilo que elas são. Mas essa unicidade não é só, que maravilhoso, todos são únicos. Não, nós somos mancos de maneira única. Eu, por exemplo, né, eu sou um bom pesquisador, sou bom para fazer design experimental, sou bom analisador de dados, sou bom para pensar problemas de pesquisa, falo razoável, mas eu tenho um certo grau de dislexia para escrever.
Então, meu texto é ruim. Meu texto ele flui, mas eu erro muito. Eu tenho muito erro de português, erro de concordância. E meu inglês também não é aquela coisa. Eu leio bem, mas é sofrível. Então, sabendo aquilo que eu sou, e se eu tenho um gestor que consegue identificar não somente a minha unicidade nas minhas boas coisas, né, eu posso formar equipes que são mais eficazes. Então, para entender que as coisas são feitas, que ninguém vai sozinho nessa história. Pode ser o exército de Brancaleone, mas é um exército que está andando. Maravilha. Não sei. Mauri, gratidão imensa pela tua participação no nosso dossiê e pelo nosso papo aqui. Obrigado. Espero que sucesso. Com certeza. E que você que nos viu e ouviu até aqui, que você tenha feito boas reflexões. E eu te convido a ler o artigo do Amaury na íntegra, que você vai se beneficiar muito, e leia o nosso dossiê completo, falando sobre esse tema tão importante. Um grande abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Beijo no coração, pessoal. Até mais.